Gente, a nossa aula de hoje é sobre uso dos porquês. É um assunto muito cobrado em concursos públicos, em vestibulares também. Eu já vou pedir para você deixar aquele like maroto aqui e compartilhar com seus amigos que também precisa visualizar este conteúdo. Vem comigo! Uso dos porquês. Português em ação, sim, enrolação. Então vamos lá, vou só apresentar a telinha aqui para vocês, para nós, né, para ficar mais fácil a visualização. Tá bom, pessoal? Então vamos lá aqui, pegar uma corzinha para a gente trabalhar. E vamos lá. É o seguinte, meu povo. O principal objetivo da aula, ou seja, o nosso objetivo geral, é que vocês, ao final desta aula, vocês consigam aplicar os 4 porquês de forma correta. Como assim? Nós temos o porquê separado e sem acento, o porquê junto e com acento, o porquê junto e sem acento, e o porquê separado e com acento. Então, eu quero que vocês entendam a utilização deles, sejam na linguagem oral ou na linguagem escrita, em diversas situações. Ah, prof, então, na linguagem oral é super fácil, porque é o mesmo som, então tem como diferenciar. Tem sim, tá? Você tem que saber qual é o porquê que você está utilizando, se é de pergunta, se é de resposta. Tudo bem que pode não fazer tanta diferença para aquelas pessoas que não estejam prestando atenção na sua comunicação. Mas tem gente que está e já fica, ele está fazendo porquê de resposta, esse aí está determinado, vem um artigo antes, ou um numeral. Gente, a sua verdade não é uma verdade absoluta. Né? Então a gente tem que saber utilizar de forma gramaticalmente correta para falar bem, tá bom? Então, se na sua prova de concurso público tiver no edital escrito palavras homógrafas ou homófonas, ou as duas, certeza que o uso dos porquês estará lá, tá bom? Então, para escrever um bom texto na sua redação, você precisa utilizar em várias situações. Então, vamos lá, sem mais delongas, vamos começar a trabalhar o uso do porquê separado e sem acento. Ele é utilizado quando estiver indicando uma pergunta direta ou uma pergunta indireta. Tá bom? Então, vou falar primeiro das perguntas diretas, que a gente usa basicamente esse porquê para com um ponto de interrogação, tá? Então, para você não errar. Então, essa aí é para pergunta direta, ponto de interrogação. Para pergunta indireta, a gente usa apenas o ponto, porque eu estou perguntando indiretamente, está esta pergunta subentendida, ponto, tá bom? Então, como por exemplo eu tenho aqui, por que você não gosta dela? Estou perguntando diretamente, logo eu tenho aqui um ponto de interrogação. Por que isto é tão caro? Diretamente, ponto de interrogação. Já o porquê que a gente utiliza, que é o mesmo, só que de uma forma indireta, a gente pode subentender a expressão por qual ou pelo qual, razão ou motivo, tá? Por qual motivo, né? Por qual razão. Então, se está subentendido estas palavras aí, ok, porque aí separado, tá? Que está perguntando de forma indireta. A razão por que te liguei, que é essa aqui, a razão por que te liguei, será revelado quando, deixa eu tirar aqui, nos encontrarmos. Opa, olha o porquezinho aqui, ó. Tá vendo, ó? Esse porquê aqui, ó. A razão por que te liguei, separado e sem acento. Por quê, prof? A razão pela qual te liguei. Eu tô podendo trocar, gente, pela essa expressão aqui, pela qual? Ou por qual motivo te liguei, ó? Por qual motivo, a razão por qual motivo te liguei aqui, ó? Ó, motivo. Então, eu pude trocar aqui, estouro, gente. Esse porquê é separado e sem acento, uma pergunta indireta. Não sei por que
há tanta crueldade no mundo. Não sei por qual motivo há tanta crueldade no mundo. Olha, tem o quê? Subtendido aqui. Por qual motivo? Troquei por qual motivo aqui. É uma pergunta indireta. Um macete bacana para vocês entenderem melhor, quando esse porquê aqui, ó, estiver distante, ó, desse ponto aqui, ó, indicando uma pergunta, esse porquê é separado sem acento, tá bom? Tá distante do ponto e tá sendo uma pergunta indireta, ok? Ah, tá aqui, ó, distante também do ponto, ó. Tá distante, gente, a pergunta direta. Então, para vocês entenderem melhor, tá distante do ponto de interrogação, distante do ponto ali, e tá fazendo uma pergunta direta e indiretamente, esse porquê é separado e sem o acento. Beleza? Deu para entender aqui? Sem erro. Ah, outra coisa que eu quero falar com vocês, que a junção desse porquê aqui é o por com o pronome relativo que, tá bom? Ai, meu Deus do céu, prof, pronome relativo. O que é pronome relativo? Gente, relativo se relaciona a algo, relaciona a alguma coisa. Se eu falo assim, a aluna que faltou é do segundo ano A. Ou seja, esse que aí de aluna que eu tô falando aqui, a aluna que faltou, se eu falei aqui, ó, eu tô relacionando a quem? A aluna que faltou, tá bom? Então, ele relaciona a algo, só para vocês lembrarem, que eu acredito que vocês lembram o que é um pronome relativo. Vamos para a próxima? Então, vamos lá. O próximo nosso aqui é o porquê separado e com o acento. Vamos descer, bebê, para visualizar melhor. Então, esse porquê separado e com o acento, essa forma é utilizada de forma de frase interrogativas, também diretas e indiretas. Olha a diferença. Dessa forma, sempre virá acompanhada de pontuação também. Só que ela estará sempre aonde, gente? No final. Tá bom? Ela não estará no início, ela não estará distante do ponto, ela estará o quê? Próxima ao ponto, tá bom? Então, lembra que o outro porquê separado e sem o acento, ele está distante da pontuação? Lembraram? Então, essa daqui não. O porquê separado e com acento, ele está o quê? Próximo da pontuação. E os dois, eles indicam perguntas também, tá bom? De uma forma interrogativa direta e interrogativa indireta. Olha, tá vendo aí as coincidências? Só é vocês fazerem aí uma análise de um com o outro que vai dar tudo certo. Ele estava muito triste ontem. Por quê? Opa, só. Ele estava muito triste ontem. Por quê? Separado e com acento, próximo do pontinho de interrogação aqui, ó, bebê, ó. Sem erro, tá bom? Aí eu tenho aqui, ele estava muito triste ontem, sem saber por quê. Olha o porquê no final da oração. Muitos falam assim, tá sempre no final da oração, né? Vocês já ouviram alguém falar isso, né? Porque ele está sempre próximo do final da oração. Então, ele sempre fala, eu já vi em gramáticas escrito dessa forma, esse ponto, esse porquê separado e com acento estará sempre no final da oração, direta ou indireta, com uma interrogativa. Então, é interessante vocês saberem que ele está como? Em uma frase interrogativa. Então, vai ser mais fácil de você entender a frase interrogativa de forma direta e indireta, se você entender que ele está onde? No final, porque ele não precisa ser só interrogativo, ó. Porque a indireta ele vem com um pontinho só. Tá bom? Eu ainda tô me familiarizando com isso aqui e fica daquele jeito, mas deu para entender, né, gente? Então vamos para o próximo aqui. Ok. Que é o porquê junto e sem o acento, que tem muita gente que acha que é bem fácil, porque este exprime uma resposta. Chamamos assim porque é uma conjunção. Ele exprime uma resposta e esta conjunção ela indica uma causa
e também pode estar indicando uma explicação. Gente, esse porquê aqui é bacana vocês prestarem atenção e ligar ao sentido de conjunção, porque não tem como vocês errarem. Se vocês ligam no sentido de conjunção, não tem como vocês errarem, tá bom? E essa conjunção, ela é causal ou explicativa, tá bom? Deixa eu apagar aqui que tá ficando feio. Então, quando eu digo assim, ele estava triste ontem porque brigou com o irmão. Opa! Então, ela tá dando o quê? Uma explicação ou uma causa aí, certo? Então, quando eu falo, ó, cheguei atrasada porque o trânsito estava caótico. Olha, expliquei aqui porque eu cheguei atrasada. Então, aqui é um porquê junto e sem acento, gente, porque este porquê é de resposta e está indicando uma explicação. Já esse aqui eu estou indicando uma conclusão. Ele estava triste ontem porque brigou com o irmão. Entenderam? Ah, eu faltei ontem porque estava doente. Então, eu estou dando o quê? Uma explicação da minha falta. Esse porquê aí é o quê? Resposta. Se é um porquê, resposta junto e sem acento. Prof, você faltou ontem, por quê? Opa, aí eu digo o que para vocês? Olha, prof, você faltou ontem, por quê? É esse porquê aqui, meus amores, ó. Separado e com acento. Pergunta interrogativa o quê? Direta. Lembra que eu coloquei? Ela falou, prof, você. Então, diretamente, está perguntando direto. Então, eu respondi o quê? Vem aqui, bebê. Eu respondi que eu faltei porque eu estava doente. Então, esse porquê aqui, né? Eu estou dando a explicação da minha falta, ok? Então, este porquê é muito simples, não tem como errar isso aí, por favor. Vamos para o próximo, que eu acho que as pessoas têm bastante dificuldade em entender este porquê junto e com acento, tá? Mas é simples, gente. Essa forma aqui, ela é sempre um substantivo. E se é sempre um substantivo, deve sempre vir o quê? Precedida de uma palavra que determina o substantivo. Tem que vir uma palavrinha antes do substantivo, que é o nome, que determina este nome. Pode ser um artigo e pode ser um numeral, tá bom? Pode ser outras também. Além disso, tem o mesmo sentido da palavra motivo. Se eu falar assim, eu não sei o porquê de você ser tão chato. Eu não sei o motivo de você ser tão chato, tá? Então, eu tenho aí um artigo antes desse porquê. Porquê junto e com acento. Agora vamos para o exemplo aqui que eu coloquei, tá bom? São 3. Diga-me um porquê para que eu entenda a sua atitude. Diga-me um porquê. Olha um artigo aqui determinando quem? Esse porquê maravilhoso aqui, ó. Que é o acentuado e junto, que eu posso trocar, porque qual palavrinha aqui, professora? Diga-me um motivo para que eu entenda a sua atitude. Diga-me um motivo, tá bom? Então, deixa eu ver se eu consigo, aqui eu tô escrevendo com o mouse. Então, pronto, ficou feio, mas eu acho que deu para entender. Diga-me um motivo para que eu entenda a sua atitude. Belezinha? Ok aí? Não sei o porquê, olha outro artigo. Esse artigo aqui agora já é o definido. Ó, aqui é indefinido, um porquê, o porquê, junto de ele ter faltado a aula. Não sei o porquê de ele ter faltado a aula. Beleza, não sei o porquê dele ter faltado a aula, não sei o motivo, que tem um ponto. Não sei o motivo dele ter faltado a aula. Dê-me um porquê para a sua rebeldia. Dê-me um motivo. Não estou entendendo. Então, gente, esse porquê aqui, ele é um porquê substantivado. Ele está no lugar de um nome. Substantivo não é nome? Então, ele está no lugar de um nome. Não tem como errar isso aqui, não. Tá bom? Agora eu vou dar uma dica para vocês entenderem melhor isso aqui, ó. Deixa eu apagar aqui. O porquê separado, deixa eu colocar aqui. Porquê. Espera aí. Separado
sem acento e o porquê separado com acento, ele vai sempre indicar uma pergunta. Olha que belezinha, não fica bacana assim? Fala isso, não é estouro. Ai, meu Deus, prof, como você é maravilhosa. Sou mesmo. Esse porquê aqui, ó, separado, os dois, um com acento e outro sem acento, ele vai indicar sempre uma pergunta direta e uma pergunta indireta, tá bom? Entenderam? Eu coloquei aqui duas questões, tá bom? Está na hora de sabermos. Nananã, você foi embora sem dar explicação. Está na hora de sabermos por que você foi embora sem dar explicações. Chururu, tempo para você responder. Churururu. Pronto, já deu tempo. Vamos lá? Está na hora de sabermos o porquê? Não, o motivo poderia ser isso, né? Você foi embora sem dar explicação. Isso aqui está mais para uma pergunta indireta, gente. Ó, está na hora de sabermos por que você foi embora sem dar explicações. Isso aqui está sendo uma pergunta indireta. Lembra que eu falei que se tiver longe do ponto, esse porquê a gente vai utilizar separado e sem acento, porque é um porquê de resposta interrogativa? Não, é um porquê indireto. Então, se é indireto, eu não uso a interrogação, eu uso ponto, bebês. Tá bom? Então, gabaritinho aqui, fofo, letra B, tá? Está na hora de sabermos por que você foi embora sem dar explicações. Então, eu estou fazendo uma pergunta indireta aqui, tá bom? Então, não há necessidade de usar outro porquê, porque estaria de forma errônea. Vamos para a próxima questão. Vamos lá. Chururu, vamos lá ver o que vocês vão responder. Identifique a frase escrita de forma correta. Professora, por que você está aqui? Por que você está aqui? Por que você está aqui? Então, tudo igual? E aí? Qual é a resposta? Início, né? Perguntas interrogativas diretamente. Qual é o porquê? Fácil demais. Fácil, fácil, fácil. Não tem como errar isso aqui, tá bom? Com a intenção de uma pergunta direta, qual é a resposta? Por que você faltou ontem? Vamos lá. É o mesmo porquê da outra letra. Ai, prof, por quê? É uma pergunta direta. Lembra que eu falei para vocês que esse porquê separado e sem acento eu uso quando eu fizer uma pergunta direta e uma pergunta indireta? Então, gabarito, letra A. Peraí. Por que você está aqui? Então, gente, eu usei o mesmo aqui, ó, para os dois, ó. Só que um eu tô perguntando de forma indireta e o outro eu tô perguntando de forma direta. Ai, prof, arrasou. Então vamos lá para uma questão para vocês colocarem aí nos comentários para eu ver se vocês realmente entenderam o conteúdo. Eu quero que vocês coloquem aí nos comentários, tá? Uma oração utilizando o porquê junto e com acento. Ai, logo esse porquê? Sim, esse porquê para eu ver se vocês entenderam realmente o conteúdo e a explicação. Lembrando, se tiver de uma forma diferente, eu coloco aí nos comentários e a gente interage, a gente conversa. Então, vamos interagir? Agora que vocês já assistiram a aula, se vocês verem que eu mereço, curte esse vídeo, comenta, compartilha, tá bom? E não esquece de me seguir também, para ajudar aqui no engajamento, tá bom? Um beijão da prof e até a próxima aula. Tá bom, meus amores?